Estou aqui para mais uma aula de biologia e o assunto de hoje são as características dos grupos vegetais. Nós vamos conversar sobre os grupos vegetais. Os grupos vegetais representam dentro da biologia um assunto muito importante para o vestibular. Para lembrarmos as principais características, eu gostaria que vocês visualizassem agora os principais representantes dos grupos vegetais. Acompanhe aí o grupo das talófitas. Temos na tela os representantes do grupo das talófitas, que são as algas. As algas apresentam um corpo ramificado, filamentoso, conjunto de células que formam um talo. Nesse grupo, nós não temos os órgãos diferenciados. É um grupo muito simples dos vegetais. Em seguida, nós temos o representante das briófitas, que são os musgos. Nesse grupo, observem, raízes pouco desenvolvidas. Então, nós temos aí os rizóides. Caule pouco desenvolvido, cauloide. Folhas pequenas, filóides. Então, o musgo que nós estamos observando representa o grupo das briófitas, que são plantas de tamanho reduzido, devido à ausência dos vasos condutores de seiva bruta e elaborada. Em seguida, nós temos o grupo das samambaias, o grupo das pteridófitas, né? A samambaia é representante do grupo das pteridófitas. Nesse grupo, nós vamos encontrar o maior desenvolvimento da raiz, do caule e das folhas. Temos representantes que atingem metros de comprimento, devido aí à presença do tecido condutor de seiva bruta e seiva elaborada. Nesses três grupos que acabamos de observar, nós não vamos encontrar aí a presença de flores, de frutos e das sementes. A presença do fruto, da flor e da semente, nós vamos observar nos próximos grupos, como nós vamos mostrar para vocês. Temos aí representante do grupo das gimnospermas. Temos o pinheiro, então apresenta raiz desenvolvida, o caule desenvolvido, folhas desenvolvidas e nesse grupo a presença também de flores e a presença da semente. Nesse grupo nós vamos encontrar a formação, então, da semente e das flores, que não aparecia no grupo anterior. Em seguida, temos o grupo das angiospermas. São os primeiros vegetais que apresentam aí o fruto desenvolvido. Então, nós vamos ter uma semente, ângio significa urna, então nós temos aí a semente guardada, envolvida pelo fruto. As briófitas e pteridófitas também são classificadas como criptógamas. O que são criptógamas? São plantas cujos órgãos reprodutores são microscópicos, enquanto que gimnospermas e angiospermas são classificadas como fanerógamas, que são plantas que apresentam seus órgãos reprodutores macroscópicos, representados aí pelas flores. Mas um outro assunto importante dentro dos grupos vegetais é o seu tipo de reprodução, a forma como eles se reproduzem. Os vegetais, eles apresentam um ciclo conhecido como metagênese, ciclo de vida onde ocorre o que nós chamamos de alternância de gerações. Então, nós temos os vegetais, uma fase que é a fase esporofítica, a fase em que a planta produz os seus esporos. E temos a fase gametofítica, que é a fase em que o vegetal produz os seus gametas. Para explicar melhor a fase esporofítica e gametofítica, eu gostaria de mostrar um exemplo do ciclo reprodutor das samambaias. Embaixo da folha da samambaia, nós chamamos de folíolo, nós vamos encontrar pontos pequenininhos, marronzinhos, que são chamados de soros. Tá? Os soros representam um conjunto de estruturas chamadas esporângios. Os esporângios, eles guardam células reprodutoras, que são os esporos. No interior do esporângio, lembra bem, ó, ângio, guarda esporos. Nós vamos ter aí um processo de divisão celular muito importante, que é a meiose, processo reducional. Então, o esporângio começa a produzir os esporos, que começam a acumular e acabam estourando a estrutura. Quando a estrutura
libera os esporos, esses esporos caem no meio ambiente, se desenvolvem através de mitoses e dão origem a uma nova estrutura. Como vocês estão observando aí, que parece um coraçãozinho, é o prótalo. Prótalo, que também pode ser chamado de gametófito masculino e gametófito feminino. O esporófito é o vegetal, é a samambaia. Na folha da samambaia, eu tenho a produção dos esporos. Os esporos caem, germinam e formam uma outra parte do vegetal, que é o gametófito. O gametófito, então, é a parte do vegetal, como vocês estão observando aí, esse coraçãozinho. Nós temos aí pequenas raízes, que são chamadas de rizóides. E lá no interior do gametófito, nós vamos encontrar o gametângio feminino, que é o arquegônio, e o gametângio masculino, que é o anterídeo. No interior do arquegônio, nós temos a célula reprodutora feminina, a osfera. No interior do anterídeo, nós temos a célula reprodutora masculina, que é o anterozoide. O anterozoide é uma célula flagelada, então é necessário aí nesse grupo vegetal a presença da água para que o anterozoide possa nadar até encontrar a osfera. Quando o anterozoide encontra a osfera, ocorre a fecundação e o zigoto, que é a célula ovo, é formada. Zigoto começa a se desenvolver e dá origem ao esporófito jovem. E o esporófito jovem vai se reproduzir através de mitose, formando novas células, e nós vamos dar origem, então, ao vegetal como um todo, que é o esporófito que nós observamos no dia a dia. Nas samambaias, o esporófito é a fase duradoura. O esporófito é formado pela raiz, pelo caule e pelas folhas. E o gametófito é a fase transitória, formado apenas por uma estrutura que parece um coração, com pequenas raízes que são chamadas de rizóides. Mas tem alguns pontos que nós explicamos do ciclo da samambaia que vocês não podem esquecer. Fecundação é o encontro dos gametas. Então, após a fecundação, nós temos aí a formação do zigoto, que é uma célula diploide. O zigoto, através da mitose, divisão celular equacional, ele vai formando o esporófito, que é o vegetal que nós acabamos de observar, com raiz, com caule e com folhas. O esporófito, fito vegetal que produz os esporos. Então, o esporófito é a fase dos vegetais que passa pelo processo de meiose, sofre meiose e origina células reprodutoras haploides, chamadas esporos. Os esporos formam o gametófito e o gametófito é a fase vegetal responsável pela formação dos gametas. O gametófito produz gametas através da mitose. Nos grupos vegetais, o esporófito, então, é a fase que produz esporos e o gametófito é a fase que produz os gametas. Eu gostaria que agora vocês acompanhassem as fases esporofítica e gametofítica dos grupos vegetais. Observem que os gametófitos e os esporófitos, em alguns grupos, ocorre uma evolução do esporófito e uma involução do gametófito. Então, vamos acompanhar o que acontece no caso das talófitas, das algas. Então, olha só, o gametófito e o esporófito apresentam o mesmo desenvolvimento. O mesmo não acontece com o musgo, com o grupo das briófitas. No musgo, o gametófito é o vegetal verdadeiro, com rizóide, cauloide e filóide, enquanto que o esporófito apresenta apenas uma haste e uma cápsula. No grupo das pteridófitas, o esporófito é a planta verdadeira, com a raiz, com o caule e com as folhas. E o gametófito é uma estrutura mais simples, como vocês estão observando. No grupo das gimnospermas, dos pinheiros, nós temos também o esporófito, é a planta verdadeira, com a raiz, com o caule, com as folhas, com as sementes e com as flores. E o gametófito é uma estrutura microscópica, onde nós vamos mostrar para vocês aí a presença do tubo polínico, que é o gametófito masculino, e o gametófito feminino, como vocês estão observando. Nas angiospermas, o esporófito também é a planta verdadeira,
com a raiz, com o caule, com as folhas, com as flores, com o fruto e também com a semente. E o gametófito é a estrutura microscópica, como vocês estão observando. O esporófito é a fase duradoura dos grupos vegetais. Então, ele vai passando por uma evolução nos grupos vegetais. No caso das pteridófitas, no caso das gimnospermas e angiospermas. Enquanto que o gametófito passa por um processo de involução no grupo das pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Já nas briófitas, o gametófito domina e o esporófito passa por um processo de involução. Agora eu preparei um exercício para fixarmos melhor os conceitos básicos dessa aula. Eu gostaria que vocês acompanhassem a resolução desse exercício. Então, nós temos aí o ciclo reprodutor de um vegetal. O ciclo reprodutor tem o indivíduo passando por um processo de meiose, processo reducional, formando a célula representada aí por Y. A célula Y forma o outro indivíduo. E esse indivíduo vai formar uma estrutura Z e X. A pergunta é, o que representam as células X, Y e Z? Indivíduo, quando sofre meiose, é o esporófito. E o esporófito, através da meiose, produz os esporos. Então, Y representa célula reprodutora, que são os esporos. Os esporos germinam e formam um indivíduo, que é o gametófito. Gametófito produz gametas. Então, Z representa os gametas. Os gametas se encontram, ocorre a fecundação e dá origem à célula ovo, que é o zigoto. O zigoto, através da mitose, vai formar um novo indivíduo, uma nova planta. Não esqueça, esporófito produz esporos, gametófito produz gametas. Nos vegetais, a meiose ocorre para a produção dos esporos. Nos vegetais, a mitose ocorre para produzir os gametas. Guardem bem isso, porque esta é uma dica importante para o vestibular. E eu aguardo vocês para a próxima aula. Estou aqui para mais uma aula de biologia e o assunto de hoje é o grupo das angiospermas. Vocês sabem, angiospermas é aquele vegetal que apresenta as características mais evoluídas de todas as demais plantas. Nas angiospermas nós vamos encontrar uma raiz, o caule, o fruto, a flor e a semente. E muitos desses órgãos das angiospermas fazem parte da nossa dieta alimentar. Por exemplo, que delícia aquela batata doce que é uma raiz. E aquele caule suculento que é o palmito. E aquele pêssego maravilhoso que é um fruto. Então, esses órgãos comestíveis do grupo das angiospermas fazem parte do nosso dia a dia. Observem agora o exercício que eu preparei para nós explicarmos um pouquinho mais sobre esse grupo. Considere o surgimento de flor, fruto e semente. A. Em uma planta ao longo de um ano. E B. No reino vegetal ao longo do tempo evolutivo. Comparando A e B, a sequência em que esses órgãos surgem, nos dois casos, é: quem aparece primeiro? A flor, o fruto ou a semente no grupo vegetal? Para isso, eu gostaria que vocês acompanhassem agora o representante das angiospermas. Observem uma laranjeira. Então, nós temos aí, representante das angiospermas, a laranjeira. Raiz, participa do processo de fixação. O caule, sustentação. Folhas, flores. O fruto e no seu interior nós vamos encontrar a semente. De todos os órgãos mostrados no nosso representante anterior, a flor é um dos órgãos principais para a reprodução dos vegetais. É na flor que nós vamos encontrar as estruturas, na verdade, sexuais do vegetal, porque a flor é o órgão sexual das plantas. Observem, então, a estrutura de uma flor. Temos aí, no seu interior,
a presença de estruturas que são a parte sexual da planta. Nós vamos encontrar a parte feminina e masculina do vegetal, inseridos nessa flor. Como vocês observaram, além dessa flor, existe uma diversidade enorme de flores, com estruturas diferentes, com cores diferentes, com perfumes diferentes e, mais do que isso, com também formas diferenciadas. Mas sempre a flor é o órgão sexual dos vegetais. Agora nós vamos conhecer um pouquinho mais da flor, a parte interna da flor. Internamente, nós vamos encontrar parte sexual do vegetal, estame, representando a parte masculina do vegetal. Carpelo, que também pode ser chamado de pistilo. O carpelo é um conjunto de folhas modificadas que formam o pistilo, representando a parte feminina do vegetal. As pétalas, que são folhas coloridas, que envolvem e protegem as estruturas sexuais do vegetal. Sépala, folhas verdes, que também participam da proteção das estruturas sexuais. Receptáculo floral, onde nós vamos encontrar as estruturas sexuais inseridas no interior da flor. E o pedúnculo floral sustentando as estruturas sexuais. Como acabamos de observar, nessa mesma flor nós encontramos a parte feminina e a parte masculina do vegetal. Então, neste caso, nós temos uma flor monóica. O que significa isso? Nós temos os dois sexos, o feminino e o masculino, juntos numa mesma casa, que é a mesma flor. Então, nesse caso, nós temos a flor monóica. Poderemos encontrar posteriormente flores dioicas, onde nós vamos ter os sexos separados. Em uma flor apenas a parte feminina, em uma outra flor apenas a parte masculina, como nós veremos no decorrer desta aula. Agora, como é que as plantas realizam seu processo de fecundação? Então, acompanhe agora a formação dos gametas femininos e masculinos. Então, nós temos nessa flor a presença da antera. A antera mais o filete corresponde à estrutura masculina do vegetal, que nós chamamos de estame. É na antera, nessa bolsa sustentada pelo filete, que ocorre a produção de grãos de pólen. Em seguida, vocês estão observando agora o estilete, que serve para a ligação do estigma até o ovário. O ovário, essa porção mais dilatada, no seu interior nós encontramos o óvulo dos vegetais. E é no seu interior que nós vamos ter o gameta feminino sendo produzido. Observem agora os grãos de pólen. Esses grãos de pólen foram produzidos pela antera, caem na região pegajosa do estigma e ocorre o crescimento de um tubo até atingir o óvulo. Essa região do óvulo, envolvendo o óvulo, nós temos aí as membranas que permite a entrada do gameta masculino. Sustentando a parte feminina e masculina, nós temos aí o pedúnculo. Protegendo a parte feminina e masculina, nós temos a pétala e a sépala. Observaram? Então, na mesma flor, nós temos a parte feminina e a parte masculina. Só gostaria de lembrar que o conjunto de estames, você pode ter uma flor, não apenas um estame, mas vários estames. E o conjunto de estames nós chamamos de androceu. Assim também como o conjunto ou aparelho reprodutor feminino, nós chamamos de gineceu. Assim como na espécie humana nós temos o óvulo como sendo o gameta feminino, nos vegetais o gameta feminino não é o óvulo, é a osfera. O óvulo é uma estrutura, como foi observada anteriormente. Agora acompanhe a fecundação, o desenvolvimento do tubo polínico até o processo de formação do embrião. Então, observem agora a parte feminina do vegetal, aparecendo então o grão de pólen.
Então, os grãos de pólen chegam até a parte feminina trazidos ou pelo vento, ou por um animal, ou mesmo pela água. Grudam no que nós chamamos de estigma e a partir disso começa a desenvolver o tubo que nós chamamos de tubo polínico. No interior do tubo polínico nós vamos encontrar as células férteis, primeiro núcleo espermático e segundo núcleo espermático, e também uma célula estéril, que são os núcleos vegetativos. Os núcleos vegetativos passam por um processo de mitose, um processo de divisão celular e vão promovendo o crescimento do tubo polínico até atingir a região do saco embrionário, onde ocorrerá a fecundação. No saco embrionário, nós vamos encontrar os núcleos polares, que são células férteis, e vamos encontrar também o gameta feminino dos vegetais, que é a oosfera. Então, o primeiro núcleo espermático entra no saco embrionário e fertiliza a oosfera, formando o embrião. Em seguida, nós vamos ter a entrada do segundo núcleo espermático, que vai penetrar também no saco embrionário e fecundar os núcleos polares, onde nós teremos agora a fecundação ou a fusão de 3 núcleos, formando uma estrutura triploide, que é o zigoto triploide, formando então o endosperma. Como são muitos detalhes, eu gostaria que vocês se preocupassem com essa dupla fecundação que acontece nas angiospermas, porque isso é muito importante. Então acompanhe o esqueminha que eu preparei para vocês. Então nós temos lá, dupla fecundação. Como eu já falei, primeiro o núcleo espermático e a oosfera se fundem, formando o zigoto diploide. Esse zigoto é o embrião, que vai estar na semente, protegido pela semente, envolvido pela semente. Em seguida, a próxima fecundação, nós temos o segundo núcleo espermático, mais os 2 núcleos polares se fundindo, formando o zigoto 3N, triploide. Lembrando que o zigoto triploide vai formar o endosperma, tecido responsável pela nutrição do embrião. Após a fecundação, então nós vamos ter o desenvolvimento do ovário formando o fruto. Os frutos formados a partir do ovário, nós podemos encontrar várias sementes no seu interior, porque a semente vem de um embrião. Então nós podemos ter vários óvulos, onde nós teremos várias fecundações, vários embriões e várias sementes no mesmo fruto. Agora, todo fruto é comestível? Nós temos vários frutos que fazem parte da nossa dieta e que têm uma importância muito grande em termos de vitaminas, em termos de sais minerais. E um deles eu separei para vocês observarem a formação do fruto, que é muito interessante, que é o coco da Bahia. Então observe como é que é formado o coco da Bahia. Então nós temos o embrião, o zigoto, que foi fecundado pelo núcleo espermático e mais a oosfera, ali, centrado no fruto. Temos toda essa porção interna, que é o endosperma, e a água que vai proteger aí o embrião juntamente com o endosperma. Então, a parte comestível do coco da Bahia é o endosperma, uma região rica em nutrientes. E agora nós vamos para a resolução do exercício. Observem comigo agora como é que ficou a resposta do exercício inicial. Então, quem apareceu primeiro? Durante o ano, no vegetal, quem aparece primeiro é a flor. Em seguida, simultaneamente, aparece o fruto e a semente. Lembrando que a semente, a origem, é a partir da fecundação do óvulo. E o fruto, a sua origem, é a partir do desenvolvimento do ovário. E na evolução dos vegetais, quem apareceu primeiro? Então, nós temos o aparecimento da semente, em seguida a flor e, posteriormente, o fruto. Então, nós vimos que o fruto é um órgão muito importante dentro dos angiospermas e que está presente apenas nesse grupo. Agora, um detalhe que vocês também devem lembrar é que muitas vezes nós ingerimos na nossa dieta alimentar muitos frutos e que nem imaginamos que são frutos verdadeiros, como é, por exemplo, o caso do pepino, da azeitona, do tomate, que são exemplos de frutos verdadeiros. Apresentam sementes diversas e são frutos. Mas
No caso da maçã, você imagina que está comendo a maçã, aquela parte branca, comestível da maçã. Mas, na verdade, você está ingerindo um pseudofruto da maçã. Porque o fruto verdadeiro é aquela parte mais escura, que fica na região interna da maçã. E é lá que nós vamos encontrar a semente. Lembrando que a semente envolve sempre o embrião. Bom, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre as características principais das angiospermas e também da fecundação. Lembrando sempre da importância dos frutos na nossa dieta alimentar. E eu aguardo vocês para a nossa próxima aula. Olá pessoal, estou aqui para mais uma aula de biologia e o assunto de hoje é sobre a fotossíntese, processo super importante para a vida dos animais e dos vegetais. E a nossa pergunta inicial, acompanhe. Como é que a fotossíntese interfere na produção do petróleo? Esse processo importante para a vida dos animais e também dos vegetais, além de ajudar no processo de nutrição, porque é através da fotossíntese que o vegetal produz o seu alimento e transfere esse alimento para os animais, ela também colabora como fonte energética, como no caso do petróleo, ajuda na formação do petróleo. Agora, como é que esse processo pode participar da formação do petróleo? É isso que nós vamos conversar durante essa aula, conversarmos sobre todo o processo, como é que ele atua na vida dos seres vivos. Então, observem agora algumas imagens importantes. Temos aí a imagem de uma folha vegetal, a entrada da água, né, trazida pela raiz até a folha, absorvida pela raiz, chegando até a folha através do caule. Na região interna da folha, nós vamos encontrar a célula vegetal. Na célula vegetal, a presença do cloroplasto. Observem que o cloroplasto é formado pela membrana interna e a membrana externa. Região interna do cloroplasto é o estroma. E nós temos aí os tilacoides. Observem essa pilha de estruturas onde nós vamos encontrar aí a clorofila, pigmento importante para o processo da fotossíntese. Como acabamos de observar, a folha é o principal órgão responsável pela fotossíntese, porque lá nós encontramos os cloroplastos, nós encontramos a clorofila, pigmento responsável pela absorção da luz. Mas além da presença da clorofila, o meio ambiente deve estar iluminado, nós temos que ter a luz para participar desse processo, porque é a luz que vai ajudar na síntese da fotossíntese. Então, para resumirmos todo esse processo, eu gostaria que você acompanhasse a equação da fotossíntese. Então, a equação geral da fotossíntese. Então, para ocorrer o processo, eu tenho que ter a água, H2O, dióxido de carbono ou gás carbônico, que é o CO2, e preciso da luz, da clorofila, pigmento verde encontrado nos vegetais, que está presente no cloroplasto. Produzindo, então, C6H12O6, carboidrato, a glicose, produzindo também água e produzindo o oxigênio, que será posteriormente liberado para ser utilizado pelos animais. Então, como acabamos de observar, nós temos que ter luz, clorofila, para realizarmos o processo de síntese, de transformação da água, do dióxido de carbono, em glicose, em carboidrato, que é o alimento básico para os vegetais. E esse carboidrato é que vai dar origem às outras substâncias que também serão necessárias para a vida do vegetal, para o seu crescimento, desenvolvimento e também reprodução. Então, basicamente, o carboidrato é o alimento necessário para a vida dos vegetais. Por isso que os vegetais são considerados seres autótrofos, conseguem produzir o seu próprio alimento. Agora, a fotossíntese é um processo amplo e para facilitar o entendimento desse processo, eu gostaria que vocês observassem as fases da fotossíntese. Então, nós temos aí o processo dividido em duas etapas. A etapa luminosa, ou fase luminosa, também conhecida como fase fotoquímica. E a etapa escura, ou química,
também conhecida como etapa enzimática de todo o processo. Na etapa luminosa, o próprio nome já está dizendo, nós temos aí a presença da luz participando do processo e essa luz ela vai ser absorvida pela clorofila, pigmento verde dos vegetais. A clorofila ela fica excitada em presença da luz, libera a energia. Essa energia liberada pela clorofila vai ser responsável na formação de um composto energético conhecido como ATP. O que significa ATP? Significa adenosina trifosfato. Na verdade, é a energia que vai ser utilizada pelo vegetal em todos os seus processos. Percebam que o ADP é formado a partir do ADP mais o PI, que é o fosfato ou fósforo iônico. Como nós vimos, nesse processo da fotossíntese, o ATP foi formado por causa da presença da energia luminosa. Então, a energia luminosa é convertida em energia química, que é o ATP. O ATP também é muito conhecido pelos animais porque ele é uma fonte energética para o nosso metabolismo, para o metabolismo dos seres vivos, de modo geral, tanto os animais como os vegetais. Agora, vamos continuar, o nosso processo fotoquímico da fotossíntese. Observem a próxima reação da fotossíntese. Em seguida, nós temos a hidrólise, quebra da água, também conhecida como fotólise. Nessa reação, nós temos a molécula da água sendo quebrada em presença da luz e da clorofila. Essa quebra da molécula da água, essa ionização do hidrogênio, faz com que ocorra a formação de um composto conhecido como NADPH2. E também a formação da água e a liberação do oxigênio. Então, percebam, o hidrogênio, agora, ele vai ser capturado pelo NADPH2, formando um composto estável, que é o NADPH2. Não esqueçam esse composto aí, que ele vai ser utilizado na próxima etapa. Também nós temos aí a formação da água, que vai ser utilizada pela planta, e o oxigênio sendo liberado. Observem essa flechinha, mostrando que o oxigênio gasoso vai ser desprendido, vai ser liberado para o meio ambiente. Então, como nós acabamos de observar, a água é quebrada, a hidrólise da água, também conhecida como fotólise da água. E na quebra da água, nós temos a liberação do oxigênio e nós temos a formação daquele composto importante, que é o NADPH2. Agora, esses produtos, o NADPH2, o ATP, que é aquela energia produzida, serão utilizados na próxima etapa, que é a etapa química da fotossíntese. Observe a reação principal da etapa química da fotossíntese. Então, agora nós temos a entrada do CO2 reagindo com NADPH2, lembrando que o NADPH2 foi produzido na etapa anterior. E de onde que veio esse oxigênio? Esse oxigênio foi absorvido pela planta, também através das folhas, através dos estômatos, que é uma estrutura presente na folha que nós vamos conversar nas próximas aulas. E, para ocorrer a reação, eu preciso da energia. Como essa etapa é escura, eu não tenho a luz, mas eu tenho a fonte energética, que é o ATP. Então, o ATP desprende energia, liberando essa energia para a reação, formando novamente um composto que é o ADP mais o PI. E a reação do CO2 mais o NADPH2 dá origem ao carboidrato, que vocês estão observando, que é o CH2O, mais a água, e o NADP agora fica livre, para a próxima reação. Lembrando que CH2O é a fórmula simplificada dos carboidratos. Se nós multiplicarmos aí por 6, nós vamos ter a formação da glicose, que é C6H12O6. Então, como nós acabamos de observar, o carboidrato produzido, que pode ser uma glicose e que posteriormente vai ser transformada em outras substâncias necessárias à vida da planta, passa por um processo mais complexo, de desenvolvimento.
que nós vamos ver posteriormente. Hoje, o que você tem que lembrar, que é muito importante, que cai muito no vestibular, é o seguinte: a água é quebrada, libera oxigênio. O hidrogênio fica livre, então ele reage com o NADPH2, formando um composto, que vai ser utilizado na próxima etapa, na etapa escura. Como eu não tenho luz, a fonte energética para a etapa escura é o ATP. Agora, eu sei que isso é muito complexo, complicado, e por isso eu preparei uma tabela resumindo as principais etapas e as principais reações da fotossíntese. Essa tabela você não pode esquecer. Observe. Etapa fotoquímica. Então, nós temos a hidrólise, formação do NADPH2 e do ATP. Lembrando que o ATP é uma fonte energética importante para a próxima reação. E o NADPH2 também é uma fonte energética. Nós temos aí a liberação do oxigênio, que posteriormente será muito utilizado pelo vegetal na sua respiração e também será utilizado pelos animais no processo respiratório. Na etapa química, nós temos a absorção do CO2 e a formação do carboidrato, o açúcar, que vai ser utilizado como alimento nos vegetais. Então, a fotossíntese é importante para o vegetal, porque produz o seu alimento, libera o oxigênio, que vai ser utilizado na respiração, mas para os animais também a fotossíntese é importante, porque é fonte de alimento. Então, aquele fruto delicioso que nós ingerimos tem o açúcar, que foi produzido pela planta na fotossíntese. Agora, vamos voltar à pergunta inicial. Como é que a fotossíntese interfere na produção do petróleo? Então, nós temos o CO2 atmosférico sendo transformado em matéria orgânica vegetal através da fotossíntese. Lembrando que o vegetal também libera CO2 através da respiração. A matéria orgânica vegetal serve de nutrição para o animal, então transformando aquele carbono em matéria orgânica animal. Com a morte do vegetal e a morte do animal, esses restos orgânicos dos animais e dos vegetais serão transformados. Os restos orgânicos vegetais e animais serão transformados através da decomposição em CO2 atmosférico pelos decompositores. E também serão transformados em combustíveis fósseis, que também através da combustão vai estar liberando o CO2 atmosférico. Então, aquele CO2 utilizado pela planta para produzir os compostos orgânicos vai ser transformado através do processo de decomposição em combustível fóssil, que é o petróleo que nós utilizamos tanto no nosso dia a dia. Muito bem, e eu aguardo vocês para a nossa próxima aula, pessoal. Até mais! Olá pessoal, estou aqui para mais uma aula de biologia e o assunto de hoje é a transpiração dos vegetais. A transpiração é um processo muito importante através do qual a planta ela acaba perdendo água na forma de vapor. Tem muitas pessoas que confundem a transpiração com a evaporação, que é um processo muito mais simples. Se nós pegarmos, por exemplo, uma roupa molhada e colocarmos no varal num dia muito quente, o processo de perda de água e o processo em que essa roupa vai ficar seca é um processo de evaporação. Agora, nas plantas, a transpiração é um processo mais complicado, porque a planta ela também perde a água na forma de vapor. Porém, existe através da planta um mecanismo de controle sobre esse processo. E é isso que nós vamos explicar e conversar um pouquinho com vocês, tá? Então, observem agora alguns tipos de mecanismos que nós podemos encontrar em algumas plantas de ambiente mais seco e de ambiente úmido. Esse primeiro exemplo que vocês estão observando são das plantas xerófitas. São plantas de ambiente seco. Nessas plantas nós vamos encontrar folhas pequenas, cutícula mais grossa, espessa, e nós temos também aí a folha com uma espessura maior, quer dizer, ela é mais dura também. Nós temos também agora as plantas higrófitas, que são as plantas de ambiente úmido. Nessas plantas nós vamos encontrar as folhas mais largas, são folhas maiores, e a cutícula ela é mais delgada.
Com isso, nós não vamos encontrar nenhuma estrutura que venha caracterizar esse tipo de planta que seja responsável em economizar a água, porque essa planta não tem esse tipo de problema em relação ao meio ambiente em que ela vive. Em seguida, nós estamos observando uma outra figura. Essa figura está mostrando um movimento hídrico nos vegetais. Então, nós temos a entrada da água através da absorção dos pelos absorventes, a água passa para a raiz, segue no caminho até o xilema, aonde vai ser conduzido até as folhas, onde ocorrerá a utilização dessa água para a fotossíntese e também, através da transpiração, essa água poderá ser perdida na forma de vapor. Então, como nós acabamos de observar, a transpiração é um processo importante que ajuda nesse movimento da água. Quando a planta perde a água pela transpiração na forma de vapor, ela vai ter que absorver essa água perdida. E essa absorção é que faz com que também ocorra a condução da seiva bruta, que é água e sais minerais, pela planta, e essa seiva bruta agora vai ser levada até as folhas. Mas, além das folhas, outros órgãos também são responsáveis pela transpiração. Os órgãos aéreos, como as flores, como os frutos. Também o caule, no caso das cactáceas, que são plantas onde as folhas foram transformadas em espinhos, para economizar a água. Então, o próprio caule é que vai ser responsável pela transpiração. E como é que ocorre esse processo de transpiração? Então, observem um esqueminha importante para vocês. Então, a transpiração nos vegetais, ela pode ser feita pela transpiração estomatar, que são estruturas que nós vamos encontrar na epiderme das folhas, e também pela transpiração cuticular. Então, nós temos a transpiração total, ela é igual à transpiração estomatar mais a transpiração cuticular. Lembrando que a cutícula é uma película que nós vamos encontrar responsável por uma transpiração que não tem controle do vegetal. A planta vai perdendo simplesmente a água, que nós vamos encontrar nas folhas. Enquanto que nos estômatos, nós temos aí um controle químico da planta. Então, observem aí a folha, que é o órgão responsável, o órgão principal aí da transpiração. Nas folhas, nós temos a presença dos estômatos. Então, o estômato é uma estrutura formada, primeiramente, aí, como vocês estão observando, pela célula guarda, né? Essas duas células que guardam esse orifício, essa abertura, que é o ostíolo. Não podemos esquecer que essas células apresentam um grande número de cloroplasto, então elas realizam a fotossíntese. Ao lado, vocês estão observando também as células epidérmicas. Então, os estômatos são encontrados na epiderme. Dependendo do vegetal, podem ser encontrados na epiderme superior, na inferior ou na superior e também inferior, como nós vamos estudar. A transpiração que apresenta um controle fisiológico, quer dizer, a planta que vai estar participando desse controle, ela é chamada de estomatar. E essa estrutura que são os estômatos, que nós acabamos de observar, eles são influenciados, vamos dizer assim, por dois fatores, luz e água. Então, eu gostaria que vocês observassem alguns detalhes sobre a transpiração estomatar. Observem agora o esquema que eu preparei para vocês. Esse é um corte transversal da folha, corte interno da folha. Então, nós temos aí, internamente, a folha apresenta todas essas estruturas que vocês vão observar. Primeiro, nós temos a cutícula, revestindo externamente a epiderme superior e a epiderme inferior. Em seguida, nós temos aí o parênquima palissádico, também chamado de parênquima verde, devido à presença aí do cloroplasto, que é o responsável pela fotossíntese. No cloroplasto, nós encontramos a clorofila, aquele pigmento importante para a fotossíntese. Embaixo, nós estamos observando aí o parênquima lacunoso, também verde. Temos aí a presença, novamente, da clorofila. Então, também a fotossíntese. Em seguida, os vasos condutores de seiva. Primeiro vaso é o xilema, que conduz a seiva bruta. Floema é o vaso que conduz a seiva elaborada. Lembrando que
seiva bruta é formada de água e os sais minerais, enquanto que a seiva elaborada é formada pela água e também pelo açúcar. Observem as lacunas que são formadas e a câmara subestomática. Em seguida, os estômatos. Quero que vocês notem um detalhe importante, que esses estômatos aí estão presentes na epiderme inferior. Então, o vegetal que absorveu a água através da raiz e mandou a água através do xilema até as folhas, quando essa água chega nas células foliares, ela acaba sendo transportada célula a célula, através da osmose. À medida que essas células vão recebendo a água, e se nós colocarmos, né, essa planta num ambiente quente, o contato da folha com o meio ambiente faz com que ocorra a evaporação da água. E nós teremos aí a formação de vapores que vão para essa câmara subestomática e que será liberado pelos estômatos. Então, para ocorrer a saída dos vapores de água, é necessário que os estômatos estejam abertos, porque senão os vapores de água não conseguem serem mandados para fora, para o meio ambiente. Então, pessoal, existe uma experiência que mostra bem a importância da absorção e da transpiração. O quanto que esses dois processos eles estão muito ligados, né? A planta transpira, perde água e ao mesmo tempo ela também absorve essa água. É a experiência do potômetro. E eu vou mostrar um esqueminha para vocês dessa experiência. Nós temos aí então o sistema de vidro, como vocês estão observando, aonde nós temos uma ligação aí entre a planta, passando por um sistema com água. O seu ramo inferior está em contato com a água e o ramo superior, que são as folhas, em contato com o meio ambiente. Se nós levantarmos a extremidade de vidro que vocês estão observando, que está em contato com o Becker, e essa extremidade entrar em contato com o ar, nós vamos ter a formação de uma bolha de ar. Colocando novamente essa extremidade do vidro em contato com a água, nós vamos ter agora um deslocamento dessa bolha de ar. Esse deslocamento ocorre devido à perda de água através da transpiração. Então, a água perdida na forma de vapor vai ter que ser reposta. E ela vai ser reposta através da absorção pela sua parte inferior, representada por esse ramo, aonde a água agora, através do xilema, chega até as folhas, sendo assim aproveitada novamente aí pelo vegetal. Existem fatores externos, como a temperatura, a ventilação, a pressão atmosférica, que contribuem para acelerar ou não a transpiração. E os fatores internos que ajudam também no processo de transpiração, que é a quantidade de estômatos presentes na folha, a variação entre a espessura da cutícula, se ela é mais fina ou se ela é mais delgada. Agora, o que nós vamos estudar, que é muito importante, são os mecanismos que controlam a abertura e o fechamento dos estômatos durante a transpiração estomatar. E eu gostaria que vocês acompanhassem esses mecanismos. Então, os mecanismos de abertura e fechamento dos estômatos são fotoativo, cujo controle é realizado pela luz, e o hidroativo, cujo controle é realizado pela água. Em presença de luz, nós temos a abertura do ostíolo. O ostíolo é essa fenda que vocês estão observando aí entre as duas células guardas. O ostíolo, ele apresenta uma parede mais espessa e uma parede mais delgada. Como vocês estão observando, a sua parede que está próxima das células guardas, ela é mais espessa. Então, nós temos a luz agindo no processo de fotossíntese. Quando você tem este processo, a planta ela acaba utilizando o CO2, o dióxido de carbono. Ele acaba diminuindo nas células guardas, tornando o meio alcalino. Quando o meio fica alcalino, nós temos a transformação do amido, que é um açúcar insolúvel, em glicose, que é um açúcar solúvel.
em presença de uma enzima conhecida como fosforilase. Como o açúcar aí mostrado, que é a glicose, é solúvel, nós vamos ter um aumento da concentração interna da célula. Essa célula vai ter que retirar a água da célula vizinha. Com isso ela fica cheia, túrgida e acaba abrindo então o seu ostíolo, permitindo a saída dos vapores de água. Outro mecanismo, então você tem aí a reação de escuro. Então, quando você tem ausência da luz, a taxa da respiração é maior do que a taxa da fotossíntese. Com isso, nós temos a liberação do CO2 pela planta. O meio se torna ácido em presença do CO2. Com isso, a fosforilase, que é aquela enzima importante, vai transformar a glicose, que é um açúcar solúvel, em amido, que é um açúcar insolúvel. Nós vamos ter uma diminuição da concentração da célula, guarda. Com isso, ela passa a perder água para as células vizinhas, que são mais concentradas, e com isso nós vamos ter o fechamento do ostíolo. Então, não esqueça, em presença da luz, o ostíolo abre. Quando está escuro, o ostíolo fecha. E o mecanismo hidroativo? Como é que ele age sobre a abertura e o fechamento dos ostíolos? Então, observem o esqueminha. Com a entrada da água, a célula fica túrgida. Com isso, acaba ocorrendo a abertura do ostíolo. Saída da água, nós vamos ter o fechamento do ostíolo, fazendo com que você tenha aí a perda de água para as células vizinhas. E ela fica murcha pela falta de água. Então, pessoal, olha, esses dois mecanismos da transpiração, fotoativo e hidroativo, são muito importantes e eu gostaria que vocês aprofundassem um pouquinho mais o seu conhecimento sobre esse assunto. E eu aguardo vocês para a nossa próxima aula de biologia. Até mais, pessoal! Olá pessoal, estou aqui para mais uma aula de Biologia e nós vamos conversar sobre a hereditariedade, a transmissão das características dos parentais aos seus descendentes. E para falarmos sobre a hereditariedade, nós temos que conhecer a lei da segregação. E nós vamos agora mostrar algumas das variedades de algumas espécies, para depois entrarmos na lei da segregação. Observem agora alguns exemplos de vegetais e animais. Nós temos aí uma característica vegetal, a vagem inflada, como vocês estão observando, e a vagem constrita. É uma característica presente nas ervilhas. Nos animais, nós vamos observar também algumas diferenças em relação ao fenótipo, na cor da sua pelagem. Nesse caso, nós vamos estudar um pouquinho sobre os coelhos. Então, nós temos aí na pelagem dos coelhos vários tipos de indivíduos. Então, o primeiro apresentado aí é o tipo selvagem. Em seguida, o Himalaia. Em seguida, o chinchila. E agora, o albino, como vocês acabaram de observar. Então, dentro da hereditariedade, como é que nós vamos encontrar descendentes com todas aquelas características que nós observamos? Como é que os seus parentais conseguem transmitir essas características aos seus descendentes? É isso que nós vamos conhecer. Quem iniciou os trabalhos genéticos foi o Mendel. Então, através do seu estudo sobre as ervilhas, é que ele começou a decifrar a lei da genética. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre a lei de Mendel. Mendel iniciou o seu trabalho com as ervilhas, mostrando então aí, como vocês estão observando, a cor da vagem das ervilhas. Então, nós temos uma geração parental aí, verde. Essa geração parental produz descendentes sempre verdes. Ao lado nós temos geração parental. As ervilhas apresentam aí a coloração da sua vagem amarela. Então, todos os seus descendentes também apresentam a coloração amarela na sua vagem.
Por que nas ervilhas nós temos aí os parentais sempre produzindo os descendentes com as mesmas características? Porque ele deu uma sorte danada, ele usou as ervilhas que apresentam flores cleistogâmicas, que são as flores cujos órgãos sexuais são guardados, mantidos no interior da flor, evitando a fecundação cruzada. Então, nós só vamos encontrar aí a autofecundação. Então, observe o detalhe de uma flor da ervilha. No seu interior, mais um detalhe aí, você está observando o estigma, você está observando a antera, os óvulos e o grão de pólen. Então, nós temos a antera produzindo os grãos de pólen que caem sobre o estigma da flor, ou da mesma flor do vegetal, ocorrendo então aí a fecundação. Então, observem que a fecundação ocorre no interior da mesma flor. Observaram? Então, nós temos, naquele cruzamento, né, que é característico do Mendel, do seu trabalho, nós temos os parentais puros produzindo os descendentes puros. Por quê? Porque as flores apresentam autofecundação. Agora, nós temos, na maioria das flores, o processo de fecundação cruzada, que foi o que o Mendel propôs nos seus experimentos. Observe, então, a experiência de Mendel através da fecundação cruzada. Então, nós temos aí agora as ervilhas verdes e as ervilhas amarelas, produzindo 100% aí dos descendentes. Percebam, todos amarelos. Como é que surgiu essa descendência híbrida? Através da fecundação cruzada, através da inseminação artificial nas ervilhas. Imagina, Mendel naquela época conseguiu, através dos seus trabalhos, promover essa fecundação entre duas espécies diferentes, produzindo aí todas as amarelas. Quando eu fecundei as ervilhas amarelas entre si, as ervilhas híbridas, a produção que nós temos aí de 3 amarelas para uma verde. Essa fecundação cruzada foi obtida da seguinte forma. Ele retirou os grãos de pólen de uma flor e colocou através de um pincel os grãos de pólen sobre o estigma de uma outra flor. Então, ele pegou os grãos de pólen de uma flor amarela e colocou sobre o estigma da flor verde. Percebam que para não ocorrer autofecundação, as anteras elas foram retiradas. Então, em seguida, nós temos aí novamente o quadro mostrando. As amarelas híbridas, quando foram cruzadas, produziram descendentes amarelos e também os descendentes verdes. Conclusão. Então, Mendel chegou a 2 conclusões. Primeira, aquelas ervilhas amarelas híbridas que foram obtidas da fecundação cruzada, elas apresentam características amarelas e características verdes, porque apareceram descendentes amarelos e verdes. Porém, a quantidade dos descendentes produzidos, a proporção das amarelas em relação às verdes é muito maior. Então, o caráter cor da vagem das ervilhas amarelo é dominante em relação ao caráter cor das ervilhas verde. E eu preparei aí uma tabelinha mostrando um resumo, vamos dizer assim, dos aspectos mais importantes aí da primeira lei de Mendel. Todo caráter é determinado por um par de fatores. Esses fatores nós herdamos, um do pai e o outro da mãe. Esses fatores vão se separar na formação dos gametas dos indivíduos. Hoje nós sabemos, os fatores são chamados de genes atualmente. E onde ficam esses genes? Onde ficam esses fatores? Os genes ficam no núcleo. Então, vocês estão observando aí uma célula, o núcleo de uma célula e a presença do cromossomo. Lá no interior da célula, o cromossomo ele apresenta 2 genes. Então, você tem aí cromossomo duplicado. Em cada parte do cromossomo, eu encontro um gene. Então, o gene Vzão, em uma parte do cromossomo, que nós chamamos de cromátide, e ao lado, como as 2 cromátides são iguais, nós teremos também o outro gene, Vzão. Esses 2 genes, como ocupam o mesmo local no cromossomo, a mesma localização, então nós chamamos de genes alelos. São os genes que caracterizam, que determinam
a mesma característica. Então, observem aí a meiose ocorrendo para a formação dos gametas. O exemplo que nós escolhemos é o exemplo daquela amarela, da ervilha, né, que apresenta a vagem amarela, híbrida. Observem que o X representa o cromossomo e nós vamos encontrar os genes nesse cromossomo, que são chamados de genes alelos. No primeiro cromossomo, nós temos Vzão, que são os genes dominantes, nós representamos sempre com a letra maiúscula. E no outro cromossomo, Vzinho, representando aí o caráter verde, né, com a letra minúscula. Então, nós temos aí a separação dos homólogos na primeira fase e, em seguida, a separação das cromátides. Então, nós temos cromátides, são as partes de um cromossomo duplicado. Nós temos, então, agora os gametas formados por Vzão, Vzinho e Vzinho. 50% dos gametas serão Vzão e 50% dos gametas serão Vzinho. Então, vamos concluir como é que fica o cruzamento entre duas características, onde uma é dominante e a outra é recessiva. Como é que nós vamos unir todas essas características? E também conversarmos um pouquinho sobre a nomenclatura utilizada na genética. Então, observem a tabela que eu preparei aí, importante para vocês. Fenótipo é sempre a característica, a aparência do indivíduo. O fenótipo pode ser dominante ou recessivo. No nosso caso, o fenótipo dominante era a vagem com a que apresenta a coloração amarelo, caráter amarelo. Recessivo, caráter verde. O fenótipo dominante é representado pelo alelo Vzão. E o caráter recessivo é representado pelo alelo Vzinho. O amarelo, nós podemos ter o genótipo homozigoto, Vzão, e o genótipo heterozigoto, Vzão, Vzinho. Genótipo é o conjunto de genes de uma característica, de um caráter de uma espécie. O genótipo homozigoto vai produzir gametas do tipo Vzão. O genótipo heterozigoto vai produzir gametas do tipo Vzão e Vzinho. E o homozigoto recessivo só irá produzir gametas Vzinho. Sempre gametas iguais. Então, genótipo é o conjunto de genes de uma espécie. Fenótipo é o conjunto de características da espécie, a aparência dos indivíduos. Tá? Agora, eu preparei um exercício para mostrar como é que você faz o estudo de um heredograma, como é que você faz a análise de uma árvore genealógica de uma determinada característica dentro de uma família. Que isso é muito importante para você no vestibular. Como é que você faz para interpretar uma árvore genealógica ou um heredograma? Então, representando aí os quadradinhos, os quadrados, nós temos o sexo masculino. O círculo nós vamos representar o sexo feminino. Esse traço que liga o quadrado ao círculo significa que está ocorrendo o casamento entre esses dois indivíduos. E, em seguida, os descendentes produzidos por esse cruzamento entre eles. Então, quando você vai fazer a análise de um caráter, independentemente desse caráter ser dominante ou ser recessivo, você tem que descobrir através dos cruzamentos. Então, a regra é você buscar entre os parentais, aonde nós temos o cruzamento entre parentais iguais, produzindo um filho diferente, representando aí uma cor diferente entre os pais. Então, no nosso caso, no nosso exemplo, nós temos lá o azul e o amarelinho. No casal representado pelo número 6 e 7, nós temos o casamento entre eles e a produção de um filho número 8 diferente, azulzinho. Esse filho, ele é recessivo. Então, nós vamos representar pela letra A o seu caráter. O caráter recessivo é representado pela letra minúscula. Então, ele é Azinho, Azinho. E os pais, como são dominantes, são representados pela letra maiúscula, Azão. Por ter um filho recessivo, obviamente, esses pais serão heterozigotos. Então, eles serão Azão, Azinho, Azão, Azinho.
E em seguida, nós vamos colocar em todos os descendentes representados pela coloração azul o caráter recessivo. Então, o genótipo recessivo, azinho, azinho, como vocês estão observando. Quando eu tenho, no caso do indivíduo número 2, uma mulher, a presença de um descendente recessivo, significa que ela também apresenta o caráter recessivo. Então, ela é híbrida, azão, azinho. Agora, o indivíduo número 3, representando aí o sexo masculino, não dá para nós determinarmos. Nós não sabemos se ele é azão, azão ou azão, azinho. Por quê? Porque os descendentes são dominantes. Azão, azinho, azão, azinho. E a esposa, ela é azinho, azinho, como vocês estão observando. Todas as vezes que aparecer um heredograma para você estudar, para você analisar, não esqueçam. A regra é pais iguais, filho diferente. O filho é recessivo e os pais são dominantes e heterozigotos. Você não pode esquecer disso, que isso é muito importante para você. E eu aguardo você para a minha próxima aula de biologia. Até mais, pessoal! Olá pessoal, estou aqui para mais uma aula de biologia e o assunto de hoje é a evolução, a diversidade das espécies. Nós sabemos que a evolução em algumas espécies ela é rápida ou ela pode ser uma evolução mais lenta. Essa evolução lenta que permite nós distinguirmos as diferenças que aparecem entre os indivíduos da mesma espécie, ela ocorre durante milhares e milhares de anos. Dentro dessas evoluções que aparecem, que são chamadas também de intraespecíficas, porque aparecem entre os indivíduos da mesma espécie, é o que nós vamos iniciar o nosso estudo. Então, nós vamos agora conhecer algumas das variações que aparecem nos indivíduos. Temos, então, a variação da produção de melanina na espécie humana. Então, nós temos as várias produções mostrando, então, os vários tons de pele entre os indivíduos. Temos agora a imagem de uma floresta, mostrando a diversidade entre os vegetais e a diversidade entre os animais. Para mostrarmos que existe parentesco entre os animais, nós temos algumas evidências, entre elas, o estudo dos fósseis. Quando você faz um estudo dos fósseis, dos animais, dos nossos ancestrais, verifica-se que existe um parentesco entre órgãos que são diferentes, com funções diferentes, mas que apresentam a mesma origem embrionária. É o caso dos órgãos homólogos. Temos também órgãos diferentes, mas que apresentam, órgãos que apresentam diferentes origens embrionárias, mas que apresentam a mesma função. É o caso, então, dos órgãos análogos. Vamos exemplificar. Eu tenho uma asa de um inseto e tenho a asa de uma ave. Os dois órgãos estão adaptados ao voo, têm a mesma função. Porém, a origem embrionária desses órgãos é diferente. E também temos o estudo dos embriões. A embriologia, ela mostra que apesar das diferenças entre os grupos de peixes, de répteis e de mamíferos, nós temos numa fase embrionária um parentesco, quer dizer, muitas semelhanças entre esses embriões. Então vamos observar as imagens desses embriões. Então nós temos aí os embriões de uma tartaruga, os embriões de uma ave, representando aí a galinha, os embriões dos mamíferos, do cão e o ser humano. É uma fase inicial de desenvolvimento. E apesar das diferenças entre a tartaruga, a galinha, o cão e o homem, nós vamos ter os embriões com muitas semelhanças nesta fase. Isso significa que nós temos aí um parentesco entre esses animais. Para explicarmos a evolução das espécies, nós vamos iniciar com uma teoria de 1809, escrita por Jean-Baptiste Lamarck. Essa teoria, conhecida também como lamarckismo, ela coloca a evolução das espécies sob dois aspectos. Primeiro, as espécies elas passam por transformações, por modificações para se adaptarem ao meio, utilizando determinados órgãos. E esses órgãos sendo utilizados, eles vão evoluir, vão se desenvolver em algumas espécies. Ou, se não forem utilizados, nós vamos ter esses órgãos atrofiados.
E o desenvolvimento desses órgãos vai ser transmitido de geração para geração, que é o que nós chamamos de transmissão do caráter adquirido. Para exemplificar isso, nós vamos estudar um pouquinho o caráter do pescoço das girafas, proposto pelo Jean-Baptiste Lamarck. Então, observem agora como é que ocorreu a evolução do pescoço das girafas. Então, nós temos aí as girafas com o pescoço curto. Devido à sua necessidade alimentar, os alimentos serem encontrados numa região mais alta, na copa das árvores, elas tiveram que esticar o seu pescoço em busca do alimento. Durante várias gerações, elas foram esticando o seu pescoço, até ter um pescoço mais longo. Então, segundo Lamarck, as girafas adquiriram um pescoço mais longo devido à sua necessidade de capturar os alimentos na copa das árvores. Então, a girafa, de tanto esticar o seu pescoço, foi apanhar o seu alimento. Ela, então, desenvolveu um pescoço mais longo. Portanto, nós sabemos que alguns órgãos, eles apresentam esse comportamento de desenvolvimento em função do seu uso, ou de ter um órgão atrofiado devido ao seu desuso. Porém, nem todos têm o mesmo comportamento. Agora, transmitir esse comportamento de um órgão, essa característica de um órgão aos seus descendentes, isso é um ponto negativo da teoria de Lamarck. Por quê? O caráter adquirido numa espécie, ele não pode ser transmitido aos seus descendentes, porque a transmissão dos caracteres só pode ser feita através da sua célula genitora, que é o óvulo e o espermatozoide. Então, agora nós vamos colocar para vocês os fatores básicos da lei do lamarquismo. Então, observem, por favor. Fatores básicos: lei do uso e desuso e a lei da transmissão do caráter adquirido. Um outro cientista importante foi o Charles Darwin. Ele começou a explicar as variações das espécies, a evolução das espécies, considerando dois princípios básicos: a variabilidade entre os indivíduos de uma mesma espécie e também a seleção natural, o meio ambiente interferindo, selecionando os elementos ou os indivíduos que estão mais bem adaptados e que, portanto, terão uma melhor sobrevivência dos indivíduos menos adaptados, que, portanto, irão desaparecer ou vão diminuir em termos de população. E o Darwin explicou, o caso das girafas de uma outra forma que o Lamarck. Segundo Darwin, nós tínhamos entre as girafas uma variedade de tamanhos aí de pescoços. Essas variações é que possibilitou as girafas com o pescoço mais longo adquirirem um alimento com maior facilidade e, portanto, prevalecerem no meio ambiente. Então, o meio ambiente selecionou uma característica da girafa, que é ter o pescoço mais longo. E com isso, as girafas de pescoço longo predominaram em relação às girafas de pescoço mais curto. Segundo Darwin, as variações que nós temos entre os indivíduos é que possibilitam a seleção natural do meio ambiente. Então, nós temos dois fundamentos da teoria darwinista. Eu gostaria que vocês acompanhassem, então, os principais fundamentos da teoria darwinista. Então, fatores básicos: a seleção natural, que é o meio ambiente participando e selecionando os que estiverem melhor adaptados e que posteriormente produzirão os seus descendentes. E essas seleções serão realizadas de acordo com a variabilidade da espécie. Porém, Darwin não conseguiu explicar o porquê da variedade entre os indivíduos da mesma espécie. Por que dentro de uma mesma espécie nós temos indivíduos que são melhor adaptados do que os outros? Então, ele não conseguiu explicar porque ele não tinha conhecimento da genética. Posteriormente ao movimento de Darwin, nós temos o neodarwinismo, que veio justamente explicar o porquê da variabilidade das espécies. Então, observem agora os principais fatores do neodarwinismo. Então, fatores básicos. O que demonstra a variedade entre os indivíduos de uma mesma espécie são as mutações, que são espontâneas. Mutações são alterações que vão aparecendo no material genético do indivíduo. E também
a recombinação genética, as combinações gaméticas do indivíduo e dos genes. Posteriormente, nós teremos aí a característica passando por um processo natural. E um outro fator importante é o isolamento reprodutivo entre os indivíduos. Então, entre os indivíduos da mesma espécie, nós temos as fontes de variabilidade, que é o que possibilita o aparecimento de novas combinações. Então, não esqueçam, por favor, as fontes de variabilidade. As fontes de variabilidade são as mutações e as recombinações genéticas. Essas passarão por uma seleção natural, realizada pelo meio ambiente, e provocarão, então, o desenvolvimento ou não de determinadas características em uma população. Agora, dentro das características evolutivas da espécie, existem alguns detalhes que você não pode esquecer. Entre eles, nós temos o melanismo industrial, que é justamente um problema em que a seleção natural ela vai distinguir indivíduos diferentes da mesma espécie, que é no caso das mariposas. Eu gostaria que vocês agora acompanhassem imagens mostrando o desenvolvimento ou o predomínio de algumas populações de mariposas. Nós temos aí um ambiente onde vocês estão observando o aparecimento do tronco de uma árvore num local sem poluição. Esse tronco da árvore claro, nós vamos encontrar mariposas claras e escuras e a presença de um predador. As mariposas escuras acabam sobressaindo em relação às mariposas mais claras, se tornam mais evidentes ao predador. Com isso, o predador irá diminuir a população das mariposas escuras e nós teremos um crescimento da população das mariposas claras em relação às escuras. Posteriormente, com a industrialização, nós teremos um tronco escuro devido ao depósito de fuligem dos poluentes. Com isso, as mariposas escuras se tornam camufladas nesse tronco escuro e as mariposas claras sobressaem em relação às escuras. O predador irá diminuir, através da predação, a população das mariposas claras e nós teremos um aumento da população das mariposas escuras nessa situação. Outro assunto importante dentro da seleção natural é o uso inadequado dos antibióticos. Esse uso inadequado leva à seleção natural de bactérias resistentes ao antibiótico. Então, com isso, nós temos muitas doenças como a pneumonia retornando aos pacientes devido ao uso inadequado, devido às bactérias resistentes proliferarem no indivíduo. E eu termino hoje nosso curso de Biologia, esperando que vocês tenham um excelente resultado, que vocês atinjam o seu objetivo e também o seu sonho. Até mais, pessoal! Estou aqui para mais uma aula de Biologia e hoje nós vamos conversar sobre a poluição. Nós temos poluentes que podem ser sólidos, líquidos e também gasosos. Esses poluentes em excesso no meio ambiente, como não conseguem ser absorvidos, reaproveitados pelo meio ambiente, acarretam danos. Danos a todos os seres vivos e ao próprio meio ambiente. Então, nós temos a poluição na água, a poluição no solo e a poluição atmosférica. E nós vamos mostrar algumas imagens dos tipos de poluição para vocês. Então, observem, por favor. Então, nós temos aí uma poluição atmosférica, excesso de poluentes que são eliminados por indústrias. Entre os poluentes, nós temos o dióxido de enxofre, o dióxido de nitrogênio e muitos outros. Então, nós temos aí a poluição da água. O excesso de esgotos, quando são lançados nos rios, provocam, então, a poluição biológica, a poluição química, e um dos processos importantes aí é a eutrofização. Poluição do solo. Nós temos no solo um excesso de nutrientes,
o excesso de substâncias químicas, entre elas o DDT, que é um inseticida usado no combate às pragas. Esse inseticida, ele tem um efeito acumulativo na cadeia alimentar. Podemos encontrar também no solo micro-organismos, poluição biológica no solo. Com o aumento da população humana e também com a industrialização, a poluição da água foi afetada. Então, o excesso de nutrientes foram lançados na água. Esse processo, onde nós vamos explicar toda a poluição da água, nós chamamos de eutrofização. Então, eutrofização é o processo em que nós temos um aumento da matéria orgânica na água e decorrente esse aumento de matéria orgânica, que pode ser um bagaço de cana, pode ser o esgoto de uma cidade, enfim, esse excesso provoca então a morte, a diminuição do oxigênio da água e a morte dos rios. Podem também nós encontrarmos a morte de lagos e lagoas. Agora nós vamos conversar um pouquinho sobre a eutrofização. Então observem a primeira parte do processo da eutrofização, na verdade a primeira fase da eutrofização. Então nós temos aí o lançamento de esgoto no rio. Esse lançamento em excesso provoca um aumento da matéria orgânica. Esse excesso de matéria orgânica no rio vai sofrer um processo de decomposição realizado pelas bactérias aeróbias, lançando os nutrientes na água. Esses nutrientes, que podem ser fosfatos, serão aproveitados por micro-organismos, como as algas, e esses micro-organismos proliferarão nas águas. Então, as algas são seres aeróbios que necessitam de nutrientes para poder sobreviver e realizar o seu processo de crescimento e também a fotossíntese. Então, encontrando nutrientes em excesso, elas proliferam, formando então uma camada verde na água, que nós chamamos também de floração das águas. Agora vamos continuar o nosso processo de eutrofização. Com o excesso de micro-organismos, nós vamos ter uma diminuição do oxigênio na água. Assim como nós temos animais que são sensíveis a essa diminuição, como os peixes, nós teremos então, em consequência, a morte desses animais, devido à diminuição do oxigênio. Então, os peixes são animais que necessitam de uma taxa de oxigênio ideal na água, porque são sensíveis. Além dos peixes, outros animais como moluscos também são sensíveis à taxa de oxigênio. Em decorrência à morte dos peixes, nós teremos então a ação das bactérias anaeróbias, que realizarão o processo de decomposição desses cadáveres. Elas são chamadas de bactérias aeróbias porque elas não necessitam do oxigênio para a sua decomposição, para o seu metabolismo celular. E em seguida, os dejetos dos cadáveres são lançados na água, então aquele cheiro podre que nós sentimos de sulfatos são devido à decomposição pelas bactérias anaeróbias. Não esqueçam disso. Como a eutrofização é um processo importante, então é necessário você lembrar das etapas da eutrofização. Então vamos agora conhecer novamente as etapas da eutrofização. Eutrofização. Então nós temos um aumento da matéria orgânica, pode ser um aumento de fosfato e nitratos na água, devido ao excesso de adubos que são levados pela água das chuvas. Com isso nós teremos a proliferação de algas. Em seguida, proliferação de organismos aeróbios, provocando a diminuição da taxa de oxigênio, acarretando a morte de peixes. E os cadáveres desses animais passarão por um processo de decomposição pelos organismos anaeróbios. Lembrando que esses provocarão aquele cheiro de ovo podre na água, nos rios que estão com uma taxa muito baixa de oxigênio. Outro poluente importante é o DDT. É um poluente que ele é usado nos inseticidas, encontrado nos inseticidas, que combate as pragas das lavouras e também aos insetos transmissores de doenças. Entre eles nós temos o Aedes, que é o transmissor da dengue. O DDT é utilizado no combate e tem um efeito acumulativo na cadeia alimentar. E é sobre esse efeito acumulativo que nós vamos conhecer um pouquinho mais. Agora nós vamos observar uma cadeia alimentar e o efeito do DDT nessa cadeia alimentar. Observe.
Então, nós temos aí o DDT presente na água, acumulando-se, então, nos plânctons, no caso aí de uma lagoa. Os plânctons servem de alimento aos peixes menores. Lembrando, então, que ao comer o plâncton na lagoa, nós teremos aí um acúmulo de DDT no tecido adiposo dos peixes menores. Em seguida, o peixe maior irá alimentar-se dos peixes menores, acumulando também o DDT no seu tecido adiposo, a gordura desses animais. Posteriormente, a ave vai pescar o peixe, alimentando-se de um peixe com o DDT, acumulado no seu tecido adiposo. E com isso, a ave também irá acumular o DDT em seu tecido adiposo. Então, o DDT ele tem um efeito acumulativo na cadeia alimentar. O produtor apresenta uma taxa menor de DDT. Consumidor primário, como se alimenta de vários produtores, então vai acumulando o DDT no seu tecido adiposo. E o consumidor secundário vai ter uma taxa ainda maior do que o primário do DDT. Com isso, os vestibulares colocam várias questões pedindo para o aluno observar como é que ocorre a sequência de uma cadeia alimentar e o efeito do DDT na cadeia alimentar. Então, eu gostaria que vocês acompanhassem um exercício que nós vamos mostrar justamente o efeito do DDT na cadeia alimentar. Então, observem agora, por favor. Então, nós temos aí a análise da concentração de DDT em organismos marinhos apresentou os resultados mostrados na tabela abaixo. Com base nos índices de DDT, o esquematize a provável cadeia alimentar constituída por esses organismos. Então, nós temos agora a tabela. Copépodes apresenta DDT e nós temos lá 0,07 miligramas por litro do copépode. Manjuba, 0,60 miligramas de DDT por litro em seu tecido. Pescadas, 2,25 miligramas por litro. E atobás, 28 miligramas por litro de DDT. Então, não podemos esquecer, aquele ser vivo que apresenta menor quantidade de DDT é o ser vivo que está no primeiro nível trófico da cadeia alimentar. E o ser vivo que apresenta maior concentração de DDT é o ser vivo que vai apresentar, então, o nível trófico mais distante da cadeia alimentar. Então, como é que vai ficar a nossa cadeia alimentar? Então, observem agora a resolução do exercício. Então, nós temos copépodes, manjubas, pescadas e atobás. Então, nossa cadeia alimentar, onde copépode apresenta a menor quantidade do DDT no primeiro nível trófico. E atobás, onde nós teremos maior quantidade do DDT no último nível trófico. Atualmente, o combate às pragas é realizado hoje em dia também pelo controle biológico. O que é isso? Então, nós vamos ter um predador ou um parasita específico da praga que irá levar, então, à extinção, à diminuição dessas pragas, por exemplo, na lavoura. Então, nós temos, aqui no Brasil, a lagarta é um parasita prejudicial à lavoura de milho. Então, o que é feito com a lagarta? Em vez de nós utilizarmos o DDT, se coloca, então, joaninhas para predarem as lagartas. As joaninhas comem as lagartas nos seus primeiros dias de vida. Com a eclosão dos ovos das lagartas, nós temos, então, a joaninha esperando para abocanhar a lagarta nos seus primeiros dias. Com isso, diminuindo a praga na lavoura do milho. Além disso, além da poluição da água, nós temos também a poluição do ar, a poluição atmosférica, onde o excesso de poluentes podem afetar de forma nociva a saúde de várias pessoas. Nós temos o caso, por exemplo, do CFC, que é o clorofluorcarbono. Esse poluente que afeta muito a nossa vida, por quê? Porque o CFC, ele é um poluente que vai interferir no processo onde nós temos aí a destruição da camada do O3, do ozônio. Essa interferência faz com que os raios ultravioleta penetrem mais intensamente, atingindo as células somáticas dos indivíduos, dos animais e dos vegetais,
provocando as mutações, não é? Além disso, nós temos também um poluente importante, que é o CO, que é o monóxido de carbono. Esse poluente é importante porque, quando inalado pelo homem, vai para a corrente sanguínea e compete com o oxigênio, impedindo que o oxigênio seja transportado pelas hemácias. E com isso, nós teremos uma diminuição do oxigênio no sangue, levando o homem, então, à asfixia, a desmaio e até à morte, dependendo da quantidade de CO inalada. Como é que o homem pode inalar CO? Por exemplo, no caso de um incêndio. Então, o homem está lá, num prédio em chamas. Ele vai estar inalando o CO que está sendo eliminado durante a combustão. O CO cai na corrente sanguínea e interfere, então, no transporte do oxigênio. E isso é um problema muito sério, muito grave, né? Além disso, nós temos também poluentes biológicos, que são encontrados na água, como a Escherichia coli, que é uma bactéria que provoca dores, diarreias, dores abdominais, não é? A Escherichia coli é uma bactéria encontrada nas fezes. Mas quando ela é encontrada em excesso na água, ela pode provocar um quadro que vai interferir na saúde humana, como eu acabei de citar. Essa interferência pode provocar desmaios, pode provocar diarreia, quadros onde a criança pode ser levada ou adulto à desidratação. E existem outros poluentes também que vocês precisariam estar estudando, ampliando os seus conhecimentos, porque a poluição é um assunto muito atual e que vai ser cobrado com certeza nos vestibulares. E eu aguardo você para a nossa próxima aula de biologia. Até mais, pessoal!